Escatologia à luz da Bíblia. Bem-vindos a mais uma aula da doutrina do futuro. Eu sou o pastor Cosmo Silva e é uma grande honra estar com você nesse canal, nessa linha de comunicação. Nós já estamos falando sobre escatologia e nós falamos sobre as escolas que pensam a respeito do arrebatamento da igreja. São pensamentos, são pensadores, são pessoas que pensam e interpretam a Bíblia da forma que eles imaginam, sem usar as regras da hermenêutica. Nós estudamos as duas primeiras escolas. Essa escola diz que apenas um grupo seleto, um grupo mais santificado, mais preparado, mais espiritual, esse grupo tem condições de ser arrebatado na primeira fase da segunda vinda de Cristo. Essa é a teoria do arrebatamento parcial. Nem todos vão subir, apenas alguns. Na segunda escola que nós estudamos é a escola pós-tribulacionista. Essa escola diz que a igreja ela vai passar por todo o período da grande tribulação. A grande tribulação ela é dividida em duas partes, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Essa escola diz que a igreja ela precisa ser purificada e passar pela grande tribulação. Chama essa escola de pós-tribulacionista. Nós vimos os pós e os contra. Nós vimos na aula passada os textos mal interpretados a respeito dessa doutrina, dessa escola. Essa escola, ela não acredita que Daniel 9, 24 a 27 é um texto futuro. Essa escola diz que esse texto de Daniel 9, que fala das 70 semanas de anos, esse texto já se cumpriu na história. E essa escola não acredita na iminência da volta gloriosa do Senhor Jesus. Nós não concordamos com a primeira escola, arrebatamento parcial, nem concordamos com a segunda escola, arrebatamento pós-tribulacionista, e nós queremos ver a terceira escola nesse dia a respeito da teoria do arrebatamento mesotribulacionista. Essa é uma escola, há um grupo que defende de que a igreja ela não é um arrebatamento parcial, a igreja não vai passar pelos 7 anos de grande tribulação que virá sobre o mundo todo, mas a igreja de Cristo hoje, que nasceu em Atos 2, ela vai passar sim pela metade da grande tribulação. Muitos pregadores, muitas pessoas acreditam nessa escola, né? E de acordo com essa interpretação, a igreja ela será arrebatada ao final da primeira metade da grande tribulação. Vão passar os 3 anos e meio e assim a igreja é arrebatada, né? Da grande tribulação. Nós entendemos que a igreja, essa escola entende que a igreja ela suportará os acontecimentos da primeira metade da tribulação, que segundo os mesotribulacionistas não são manifestações da ira de Deus. São 3 anos leves. Então a igreja ela tem condições de suportar esse período tribulacional da primeira parte da grande tribulação. Alguns já acreditam que nós já estamos vivendo essa primeira parte da grande tribulação. Então a igreja está aqui ainda. Nós estamos vivendo no período tribulacional, a primeira parte da 70ª semana de Daniel. Afirma-se esse grupo, né, que o arrebatamento ocorrerá juntamente com o soar da última trombeta e a ascensão das duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, versículo 12.
assim que as duas testemunhas que serão mortas, assim que elas forem arrebatadas para os céus, a igreja será arrebatada nesse momento, junto com as duas testemunhas de Apocalipse. A base essencial dessa escola, o que essa escola, qual é a base dela? O mesotribulacionista precisa negar a interpretação dispensacional das Escrituras. Essa escola, ela não acredita nas 7 dispensações: inocência, a consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Essa escola nega uma negação muito forte de que não existe as dispensações. Nega a distinção entre Israel e a igreja. Todo pensamento de que a igreja ela vai passar pela grande tribulação, seja o pós, seja o mesotribulacionista, essas escolas, elas negam que há uma distinção entre Israel e a igreja. Então essas escolas acreditam, é a mesma coisa, certo? A igreja, ela é a continuidade de Israel. Essas escolas defendem esse pensamento, certo? A quarta teoria, e é a nossa escola, é o meu pensamento, e eu acredito nessa escola, que é a teoria do arrebatamento pré-tribulacional. Eu fiz questão de nós demorarmos mais um pouco nessa escola, porque eu acredito que é a escola que tem mais base teológica, bíblica, e que defende que a igreja ela não passará por nenhum milésimo de segundo pela grande tribulação. Nessa as separatistas de que essa escola é a escola bíblica, é a escola correta. Essa é a quarta interpretação sobre a questão do arrebatamento, é exatamente o pré-tribulacionista. Segundo a igreja, o corpo de Cristo, chamado igreja, em seu todo, será por ressurreição e por transferência, retirada da terra antes de começar a 70ª semana de Daniel. A igreja não estará mais aqui quando a grande tribulação começar. A igreja será arrebatada, e os textos que nós vamos abordar, eles falam sobre isso. Qual é a base essencial dessa escola? A escola do pré-tribulacionismo. Nós cremos, queridos, que no método literal de interpretação da Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia ela deve ser interpretada literalmente como está escrito na Bíblia. Nós não acreditamos numa interpretação espiritual, teórica. A Bíblia ela tem um simbolismo, mas um simbolismo que leva para a prática, para a sua execução, para o seu cumprimento. Nós acreditamos na interpretação dispensacionalista da palavra de Deus. Nós acreditamos piamente que houve uma época de inocência que não tinha pecado, a época de consciência é pecado. Nós cremos na promessa que Deus fez a Noé, nós cremos na promessa de Abraão, dispensação da promessa, nós cremos na lei, nós cremos na graça, e nós cremos no milênio, que é a última dispensação, um milênio literal de 1000 anos, onde Cristo reinará, governará aqui nessa terra. A igreja e Israel são dois grupos distintos para os quais Deus tem um plano divino. Israel é Israel. Igreja é igreja. Não é o mesmo grupo. São dois grupos diferentes, certo? A igreja é um mistério não revelado no Antigo Testamento. Nós não encontramos
nenhuma base bíblica em todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, nos 39 livros, nenhuma menção a respeito da igreja. A igreja, ela só foi revelada no Novo Testamento, a partir de Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, formando a igreja de Cristo. Então a igreja, ela é um mistério no Antigo Testamento. Então nós não podemos de forma nenhuma acreditar que Deus revelou aos profetas, aos sacerdotes, aos reis a respeito da igreja. Os argumentos essenciais do pré-tribulacionismo. O método literal de interpretação. É o que dá a cada palavra o mesmo sentido exato que teria no uso costumeiro, empregado de modo escrito e de modo oral. Quando o Antigo Testamento é usado no Novo Testamento, quando o Novo Testamento faz menção ao Velho Testamento, sempre é no sentido literal. Basta você estudar as profecias que foram cumpridas na primeira vinda de Cristo. Todas as profecias, eu mencionei na nossa interpretação, na nossa introdução geral, que aquelas 25 profecias que foram mencionadas pelos profetas no Velho Testamento, elas se cumpriram em um dia na vida de Cristo. São profecias. E elas aconteceram literalmente na vida de Cristo. Se você não concorda com a interpretação literal das Escrituras, você está negando de que as profecias profetizadas pelos profetas e que aconteceram na vida de Cristo, você está negando essa doutrina. Nenhuma profecia sequer, dentre as que se cumpriram plenamente, foi cumprida de outro modo, a não ser um cumprimento literal. Outra coisa importante da escola que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação é a extensão da 70ª semana de Daniel 9, 24 ao 27. Esse texto, eu creio que não há dúvida de que esse período testemunhará o derramamento da ira divina sobre toda a terra. Esse texto diz bem claro que a ira de Deus será derramada sobre toda a carne humana. Nós vamos analisar alguns textos bíblicos. Esses textos mostram exatamente a extensão de Daniel 9, 24 a 27. O primeiro texto que nós queremos ler é Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Depois de Isaías 34, versículo 2. Mas Apocalipse 3, 10 diz o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para exterminar os que habitam sobre a terra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E o outro texto é Isaías 34, versículo 2, diz: porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Embora essa questão esteja toda a terra, esse período ele é particularmente dirigido, mesmo que a grande tribulação vai ser destinada a toda a raça humana que está sobre a terra, mas o período tribulacional é um período particularmente dirigido à nação de Israel. Deus quer falar com a nação através
da 70ª semana de Daniel. Em Jeremias capítulo 30, versículo 7, chama esse período de tempo de angústia para Jacó. Por que Jacó? Significa a nação de Israel. É importante você ter isso em mente. A grande tribulação, Deus quer chamar a atenção dessa nação, que hoje é uma nação rebelde, hoje é uma nação que não acredita em Cristo como Senhor e Salvador. Ainda espera o seu Messias. João em 12 diz o quê? Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu poder de serem feitos filhos de Deus. Todo gentil ou todo judeu que aceita Cristo, ele passa a fazer parte da igreja de Cristo nessa dispensação da graça. Quando esse período está sendo profetizado em Daniel 9, Deus diz ao profeta Daniel 9, 24, o que Deus fala ao profeta? 70 semanas de anos, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O povo de Daniel são os judeus, os hebreus, não é a igreja. Por isso que eu digo que a 70ª semana é destinada à nação, particularmente de Daniel, que é a nação de Israel. Daniel 9 e 24. Todo esse período faz, então, referência ao povo de Daniel, que é a nação de Israel, e a cidade santa de Daniel. A cidade santa de Daniel é Jerusalém. Então, nós podemos entender isso, certo? Algumas passagens, como Efésios capítulo 3, versos de 1 a 6, e Colossenses 1, 25 a 27, eu quero ler essas passagens. Nós estamos em uma aula escatológica. Esses textos são importantes porque endossam a nossa tese de que a igreja não... A Bíblia, sim, Efésios 3, 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, a mim foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O mistério que estiveram oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, Colossenses 1 e 26. Então, a igreja, ela era o quê? Mistério no Velho Testamento. Ela só foi revelada no Novo Testamento. Esses textos mostram claramente que a igreja é um mistério e sua natureza, como um corpo composto por judeus e gentios, não foi manifestado no Antigo Testamento. Igreja que tem a sua formação em Cristo, nós chamamos um só corpo, seja gentios ou judeus. Esse mistério, ele não foi revelado no Antigo Testamento. Já que a igreja de Cristo só teve a sua existência depois de Cristo, porque Efésios 5,
25 a 26, chama igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. São expressões que nós não vemos no Velho Testamento. Essas expressões, igreja gloriosa, purificada, como também Cristo amou a igreja, são expressões que nós vemos só no Novo Testamento. Depois de Cristo ela aconteceu, depois da ressurreição de Cristo, a igreja só veio existir. Depois da ascensão em Atos, fala capítulo 1, depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, capítulo 2 de Atos, foi ali que a igreja nasceu. Então a igreja, ela não poderia constar das primeiras 69 semanas dessa profecia. A igreja, ela não foi mencionada nas 69 semanas de Daniel. 483 anos, que dá até a morte do ungido de Cristo. A igreja, ela não teve menção, ela não foi mencionada. Isso significa que a igreja, no Velho Testamento, ela foi um mistério, ela foi o segredo de Deus. Ela não pode fazer parte da 70ª semana de Daniel, que está mais uma vez relacionada ao plano de Deus para a nação de Israel. Então a igreja, ela foi um mistério. Ela não entra na profecia de Daniel 9. Nós cremos também a escola que acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós acreditamos na doutrina da iminência da volta de Cristo. Todo cristão fundamentalista, bíblico, separatista, que crê na Bíblia como a única regra de fé, essa pessoa, ela crê na volta iminente de Cristo. A igreja, ela tem ordem de viver à luz da vinda iminente do Senhor para arrebatar a sua igreja e estar na sua presença para todo sempre. Nós cremos nisso. Nós temos muitas bases teológicas que afirmam que Cristo, a partir do nascimento da igreja em Atos 2, ele poderia voltar a qualquer momento num tempo de Deus. No livro de João, no capítulo 14, já foi mencionado aqui esse texto, 14, os versículos 2 e 3, a Bíblia diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, olha bem, queridos, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu não vejo um texto com tanta clareza sobre a volta iminente. Eu vou, tudo pronto, voltarei. Isso é crer nessa doutrina. Em Atos 1:11, a Bíblia diz, e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, olha a expressão, virá do modo como o vistes o quê? Subir. Nós cremos nisso, na doutrina da volta iminente do Senhor Jesus. Nós cremos na iminência gloriosa da volta de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo diz o quê? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. A qualquer momento, o Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos o Salvador. Colossenses 13:4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. 1 Tessalonicenses 1:10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura.
ele vai se manifestar. Nós cremos que Cristo pode voltar a qualquer momento, a qualquer segundo, quem sabe hoje, quem sabe amanhã. Então nós cremos na volta iminente do Senhor Jesus. Então a doutrina da iminência impede a participação da igreja em qualquer parte da 70ª semana. Então entenda, isso é muito importante. Todo aquele que crê na doutrina da iminência crê também que a igreja ela não vai e não passará pela grande tribulação. Por isso que eu acredito na escola do pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada antes que virá a grande tribulação. Outro ponto importante do nosso curso escatológico é a obra do detentor em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, os versos de 1 a 7. Eu quero ler esse texto e tirar algumas verdades desse texto com relação à obra do detentor, certo? Aquele que vai, o que está impedindo o aparecimento do filho da perdição, do homem da iniquidade, né? Aquele que nós chamamos de anticristo. Ele não aparecerá até que chegue o tempo dele de ser manifestado ao mundo. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 7, a Bíblia diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não, irmãos. Não deixem que essa doutrina entre na mente de vocês, igreja de Tessalônica. O texto continua: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. O que o detém, para que ele seja revelado somente em uma ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Por isso nós queremos abordar a obra do detentor nesse texto. Nós sabemos que o anticristo, ele já opera, ele já age, mas ele não será manifesto, ele não vai ser declarado ao mundo enquanto a igreja estiver nesse planeta. Os cristãos de Tessalônica, dessa igreja, temiam que o arrebatamento já tivesse acontecido. O dia do Senhor, havia esse pensamento nessa igreja. Nós estamos vivendo o dia do Senhor. Paulo escreve que tal coisa era impossível. Ele vai mostrar que isso era impossível. Por quê? Primeiro, que o dia do Senhor não acontecerá até que houvesse uma partida. Primeiramente, tem que haver uma partida. Versículo 1 do capítulo 2, a Bíblia diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos. Primeiramente, tem que haver uma partida. Paulo revela que haveria a manifestação do homem do pecado ou o iníquo. Primeiramente, a igreja ela é arrebatada, transladada, levada para encontrar com Cristo nos ares. Depois o homem, o filho da perdição, o iníquo, ele vai ser revelado. Versículo 3 diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apesar de o ministério de iniquidade já estar em vigor em nossos dias, nos dias de Paulo e também em nossos dias, este iníquo, no entanto, não se manifestaria até que o detentor seja afastado. Enquanto o Espírito Santo, que é o detentor, versículo 6, estiver habitando na igreja, que é o seu templo, esse trabalho de detenção continuará e o homem da iniquidade não poderá ser revelado. O Espírito Santo está aqui ainda. A igreja de Cristo ainda está agindo nesse planeta. O anticristo, ele só vai ser revelado, ele só vai ser manifesto quando a igreja for arrebatada. Nós precisamos colocar sempre em nossa mente a distinção entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Qual é a diferença? Nós podemos perceber que os dois acontecimentos são vistos como sinônimos nas Escrituras. A diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Arrebatamento da igreja é que no arrebatamento compreende a retirada dos crentes, de todo aquele que é crente, vai ser retirado desse planeta. Nós chamamos isso de arrebatamento da igreja. Na segunda vinda de Cristo, o segundo advento requer o aparecimento e a manifestação do Filho de Deus. Jesus, ele vai se manifestar com a sua igreja, com a sua esposa, para estabelecer o reino milenar. Arrebatamento é uma coisa, a segunda vinda de Cristo é outra coisa. No arrebatamento, os santos são levados nos ares. A igreja vai ser arrebatada, mortos, ressuscitados e transformados, vivos transformados. Nos encontraremos com Cristo nos ares. Isso é arrebatamento da igreja. E a segunda vinda de Cristo? Na segunda vinda, Cristo volta à terra. Na primeira fase da segunda vinda de Cristo, ele não pisa no chão. Ele não vai pisar nesse planeta. Na segunda fase da segunda vinda de Cristo, ele vai pisar sim. E veremos esse assunto posteriormente. Arrebatamento da igreja. No arrebatamento, Cristo vem buscar sua noiva. Na segunda vinda, ele retorna com a noiva. O arrebatamento resulta na retirada da igreja e na instalação da tribulação. Assim que a igreja vai ser arrebatada, inicia-se o quê? A grande tribulação. 7 anos de grande tormento que virá sobre o mundo todo. Na segunda vinda de Cristo, na segunda vinda resulta no estabelecimento do reino milenar. Nós chamamos também de revelação de Cristo. Arrebatamento da igreja. O arrebatamento, ele é iminente. Jesus, ele pode voltar a qualquer momento, a qualquer instante. Na segunda vinda de Cristo, é precedida por uma multidão de sinais. Todos os sinais da grande tribulação precisam acontecer. Nós chamamos da 70ª semana de Daniel. Todos aqueles sinais vão acontecer para que Cristo se manifeste
no final da grande tribulação. No arrebatamento da igreja, o arrebatamento está relacionado ao plano para a igreja. Arrebatamento é um plano para a igreja. A segunda vinda está relacionada ao plano de Deus para a nação de Israel e também para o mundo. Arrebatamento da igreja, definindo, os crentes são julgados. Cristo vem, nós subiremos e quando chegarmos nos céus, nós teremos o tribunal de Cristo. Nós chamamos de bema de Cristo e veremos posteriormente, onde todos os crentes serão galardoados por Deus, chamado esse tribunal chamado bema de Cristo. Isso após o arrebatamento. Na segunda vinda de Cristo, os gentios de Israel são julgados. Todos serão julgados antes de eles entrarem num período milenar. No arrebatamento da igreja, o arrebatamento deixa a criação intacta. A criação fica intacta. A segunda vinda implica uma mudança na criação. Haverá uma grande mudança no planeta. No arrebatamento, as alianças de Israel não são cumpridas. As alianças, elas não serão realizadas quando Cristo vier buscar a sua igreja. Na segunda vinda, todas as alianças que Deus fez com a nação de Israel, elas serão o quê? Cumpridas em uma nação chamada a menina dos olhos de Deus, chamada nação de Israel. No arrebatamento da igreja, o arrebatamento é apenas para os crentes. Na segunda vinda de Cristo, ele tem efeito sobre os homens. Diz a Bíblia que naquele período, quando Cristo vier, o sangue dos humanos darão nas rédeas dos cavalos. As aves dos céus são convidadas a comerem carne humana, a maior carnificina de todos os tempos. Os homens vão sofrer quando Cristo vier com a sua noiva, com a sua igreja. A expectativa da igreja em relação ao arrebatamento é: perto está o Senhor. Isso é arrebatamento da igreja. Nós cremos que Cristo está às portas. Perto está o Senhor. Na revelação de Cristo, a segunda vinda de Cristo, a expectativa de Israel em relação à segunda vinda é: o reino está próximo. Mateus 24:14 diz isso. No arrebatamento da igreja, a expectativa da igreja no arrebatamento é esse. Na expectativa de Israel, na segunda vinda, a vinda é ser levada ao reino. Na primeira fase da segunda, na segunda vinda de Cristo, é que Jesus vai levar nós para morarmos nos céus. Na segunda vinda de Cristo, não. Ele leva a nação de Israel, depois de julgada, para o reino milenar. Qual é a conclusão? A diferença entre arrebatamento da igreja e a revelação de Cristo. Essas contraposições apoiam a alegação de que se trata de dois grupos diferentes, que não podem ser unificados num só. Igreja é igreja, e Israel é Israel. É importante entendermos isso. Na próxima aula nossa, nós vamos estudar o capítulo 4 de Apocalipse. Quem são os 24 anciãos? O que você me diz sobre isso? Quem são os 24 anciãos de Apocalipse, capítulo 4? Será o nosso assunto na próxima aula, juntos aqui. Que Deus abençoe a todos, fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Até mais.